Oi. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Nós estamos muito felizes. Eu tô achando esse... Tá alto? Tá. Acho que é alguma coisa aqui. Tá tudo certo aí então, né? Amém, povo de Deus? Então essa é uma noite especial que o Senhor fez para nós, nos trouxe a esse lugar para recebermos algo da parte dEle. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículos de 20 a 30. Amém? Quem não encontrou, está projetado aqui no telão. Acompanhe comigo. A palavra de Deus nos diz assim: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, ou ao inferno, né? Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, amados, eu acredito que uma das coisas mais desejadas, almejadas, buscadas e até compradas pela humanidade é um descanso para a alma. Tantas pessoas têm investido tempo, dinheiro, conhecimento naquilo que a Bíblia está dizendo que só em Jesus nós encontraremos, que é descanso para as nossas almas. O número de psicólogos, coaches, terapeutas tem crescido a cada dia, e o objetivo disso nada mais é do que uma busca incessante pelo um descanso na alma. Essa é talvez uma das coisas mais caras que talvez muitos pagariam um preço alto para ter. É um alívio, é um descanso para as vossas almas, e a Bíblia está me dizendo que só em Jesus nós vamos encontrar. E nessa noite eu gostaria de discorrer um pouco sobre esse tema, um pouco sobre esses aspectos, do que Deus quis nos dizer nesses versículos que acabamos de ler, de Mateus capítulo 11. E ele começa a falar a respeito de uma falta de percepção, que eu acredito que é uma das piores coisas que tem acontecido conosco, como igreja, como cristãos. É a falta de percepção de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Deus quer para cada um de nós. E ele começa corrigindo essas cidades e dizendo para elas: ai de vocês. E aí vamos contextualizar essa história para a nossa atualidade, porque talvez seja mais fácil você entender na linguagem de agora o que Jesus estava dizendo aqui nesse contexto. Jesus estava dizendo para essas cidades, era como se ele estivesse fazendo um alerta para mim e para você: ai de vocês que têm o privilégio, a oportunidade de ouvir sobre as coisas de Deus. Deus está dizendo: é possível
que eu terei mais compaixão e misericórdia daqueles que não estão tendo a oportunidade de ouvir a mensagem, ouvir a palavra, do que de vocês que estão aqui, talvez nessa noite, assentados, ouvindo essa e já ouviram tantas outras mensagens. Eu costumo dizer que uma das coisas mais perigosas que pode acontecer conosco é ignorar o fato de que Deus é Deus e ignorar o fato de que Ele está fazendo algo na terra, e pior que isso, ignorar a palavra que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. E quando eu estava sentada ali, eu me lembrei de algo que eu experienciei há alguns anos atrás, e para mim foi bem marcante essa palavra, ou essa direção, esse discernimento de que um homem de Deus teve a respeito de uma determinada congregação que ele foi ministrar. Ele é um grande homem de Deus e ele tem várias mensagens já escritas que o Espírito Santo dá para ele. E quando ele vai ministrar em algum lugar, ele diz que faz um jejum, um propósito por aquele lugar específico. Então, se ele for convidado para El Shaddai, ele vai passar um tempo de jejum e oração, orando, perguntando para Deus qual é a palavra para cá. E aí ele conta que numa determinada cidade que ele foi, ele conta que ele orou, jejuou e Deus não falou nada para ele. E ele achou aquilo muito estranho. E ele levou as mensagens que ele já tinha pronta. E ele disse: Senhor, se o Senhor não me falar nada, eu não sei nem, eu vou escolher aleatório alguma palavra, porque eu não vou ficar sem falar nada. E aí ele conta que quando ele chegou naquele lugar, ele saiu para um canto e começou a orar, e a alma dele inquieta: Senhor, o que o Senhor quer falar aqui nesse lugar? E ele conta que aquele foi um dos piores dias para ele. Ele disse que ele ouviu claramente o Espírito Santo dizer para ele: pregue qualquer coisa, eles não estão interessados mesmo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Isso não foi para o mundo, para alguém que está lá fora. Isso foi uma palavra direcionada para uma igreja, para um lugar que provavelmente ou possivelmente era um lugar de pessoas que estavam ali porque entenderam, ou pelo menos que achavam que entenderam sobre Deus. E Deus mesmo está corrigindo aquele povo, e eu estou falando de atualidade, porque aqui é um contexto mais antigo, mas na realidade é Deus nos alertando. E eu, desde aquele dia que eu ouvi, eu lembro que eu chorei muito. Eu falei: Senhor, eu nunca quero ouvir isso da tua parte, porque eu quero aprender do Senhor. Eu não quero que o Senhor me entregue qualquer palavra, eu quero que o Senhor me entregue a palavra que eu precise. Sabe, amados, eu acredito que uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é ser rejeitado por Deus. E a palavra de Deus nessa noite começa a dizer para mim e para você, Deus, o próprio Jesus dizendo: ai de vocês. É como se ele estivesse dizendo: olha, muito cuidado com a falta de discernimento ou de reverência que você tem quando você entrar em um ambiente espiritual. Quando você entrar na casa de Deus. Infelizmente a gente tem visto inúmeras pessoas tratando as coisas de Deus de qualquer jeito. E eu costumo dizer que essa é a tragédia humana. É achar que a gente vai fazer de Deus o que a gente quer e que isso não tem uma consequência. Tem sim, amados. Talvez uma das piores epidemias que o mundo vive hoje é essa falta de paz. Exatamente porque não entenderam o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. E eu gostaria de começar essa noite perguntando para você: o que você veio fazer aqui hoje? Por que você saiu da sua casa? Por que você vestiu a sua roupa? Por que você abriu mão desse tempo, talvez de fazer algo que você goste, para estar aqui hoje? Pense sobre isso. Faça uma análise agora. Talvez hoje o dia foi corrido, você fez inúmeras coisas e talvez até entrou no automático, que infelizmente muitos cristãos têm entrado no automático do culto de domingo. Meu culto é o de manhã, meu culto é o das 5 e o das 7. Eu vou, já parece que a roupa já vem para o corpo e o carro já vem certinho. O nome disso é falta de discernimento pelo qual nós estamos fazendo. De repente você veio aqui por um convite, ou de repente você veio aqui por uma rotina. Mas o pior disso, amados, é sem nenhum tipo de expectativa quanto àquilo que Deus quer e pode fazer na minha e na sua vida. Essa é a tragédia humana.
é não ter expectativas, é vir, é estar em um ambiente profético, em um lugar onde Deus tem o poder para alterar a minha e a sua vida, e você e eu não termos o discernimento a respeito disso. É isso que aconteceu com essas cidades, é por isso que Jesus está alertando ela. E eu queria começar fazendo você refletir sobre isso. Porque de repente nós, como cristãos, estamos buscando em outras fontes alívio, descanso. E se você acompanhou o banner, a divulgação do tema do culto hoje, é alívio e descanso. E aí talvez você imaginou assim, estou tão atribulada, tão sobrecarregada, eu vou lá para me aprender, né? Como é que eu encontro alívio e descanso. E eu já quero começar te dizendo que aqui é a premissa básica. É você ter discernimento pelo qual você está aqui, ou pelo qual você saiu da sua casa, ou pelo qual você sai da sua casa e vai para algum lugar ouvir ou receber uma palavra da parte de Deus. Nós precisamos ter discernimento. O tempo pode passar para muitas pessoas que caminham com Deus, mas a falta de discernimento, ou o discernimento, ou a intensidade que nós precisamos ter em Deus, ela não pode e não deveria passar. O nosso temor ao Senhor, a nossa reverência à presença dEle, não deveria acabar. Não deveria se tornar algo comum estar na casa de Deus. Não deveria ser algo ordinário. As coisas, uma oração, um tempo de devocional, não deveria ser. Deveria ser algo extraordinário. O nosso coração deveria estar cheio de expectativas para aquilo que Deus iria fazer. E aí eu costumo sempre dizer que a incredulidade, assim como a fé, ela é como uma semente. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser fortalecida, ela precisa de local propício para ela frutificar. A fé é assim, mas a incredulidade também. Então ninguém se torna apático em Deus do dia para a noite, ninguém cai, ninguém se desvia, ninguém abandona Deus do dia para a noite. Ninguém vem a esse lugar e não sente mais a presença de Deus à toa. Houve uma construção, houve um caminhar. Quando eu me converti, meu marido também, a gente ouvia muito isso, a gente muito empolgado para estar nas coisas de Deus. E eu lembro que uma das coisas que a gente tinha a tendência de ouvir dos mais velhos, dos crentes mais antigos, é: novo convertido, isso vai passar. E eu lembro que quando eu ouvia isso, eu dizia: Senhor, eu nunca quero que isso passe. E o fato de eu decidir que eu não queria que isso passasse, não vai passar. Até a volta de Jesus, eu quero estar faminta, desesperada pela presença dEle. Até eu chegar na presença dEle real, no dia do nosso encontro, que Ele diz que tem, e eu creio que sim, eu quero estar perdidamente apaixonada por Ele. Eu quero que Ele seja o meu tudo. Eu quero que Ele seja o centro da minha vida. Eu quero que as escolhas que eu faça seja baseada naquilo que Ele quer para mim e não naquilo que eu quero. Nós precisamos cuidar da nossa fé, precisamos adubar a nossa fé. E precisamos tomar cuidado com a frieza e a apatia. Precisamos tomar cuidado com o comum, com o normal, com o hábito de vir à casa de Deus. Porque isso pode me afastar para longe de Deus e nós corremos um sério risco de ouvir aquilo que aquele homem de Deus ouviu um dia, quando ele disse: fale qualquer coisa para eles, eles não estão interessados mesmo. Sabe, é como se Deus tivesse um banquete para entregar, e Ele tem, e a gente não tivesse nem aí, de barriga cheia de outras coisas. E aí Ele está dizendo: dá qualquer comida para eles, pode ser até estragada, que eles não vão se importar mesmo, eles não vão perceber mesmo. É como se Deus estivesse dizendo isso para nós. E esse aqui tem que ser uma das preocupações nossas na nossa caminhada com Deus. Sabe, e isso fica muito claro lá na parábola do semeador, que está escrita em Marcos, no capítulo 4, no versículos, eu quero ler o 10 e o 12. E eu vou ler na versão A Mensagem, não vou ler na NVI, que é a que a gente costuma usar.
E aqui nós temos um resumo de Jesus para aqueles que andam com Ele e que ficam em dúvida. Por quê? Que algumas pessoas estão sendo submetidas aos mesmos processos, mas têm resultados diferentes. Quais seriam os mesmos processos? A palavra, o ambiente profético. Hoje Deus nos deu uma oportunidade. Você está aqui porque o Senhor te deu uma oportunidade. É um privilégio estar na casa de Deus. É um privilégio ouvir uma palavra. Milhares e milhares de pessoas nesse exato momento estão escondidas debaixo de algum lugar para ler um pedaço da Bíblia rasgada, porque não tem a oportunidade. Nós temos de várias versões, de vários modelos, em todos os lugares, na hora que a gente quer, e nós estamos tornando isso algo normal. O convite de Jesus aqui é para todos, mas nem todos estão cientes das suas necessidades. Por isso que eu fiz a pergunta inicial. Você sabe por que você está aqui? Porque quando a gente vai a um médico, a primeira coisa que ele pergunta para a gente é se a gente está ciente do que está acontecendo. O que você sente? O que está acontecendo? Por que você me procurou? É a mesma coisa. Diante de Deus eu preciso estar ciente. Eu preciso ter entendimento do que eu quero, do que eu vim fazer aqui. Então lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 10 e 12 diz assim: quando eles ficaram sozinhos, isso nós estamos nos referindo à parábola do semeador, amém? Então, um semeador saiu a semear, jogou a semente, jogou em terrenos, vários terrenos, né? Em pedras, uns caiu sobre espinhos e por aí vai. Os discípulos, ao ouvirem essa parábola, chamaram Jesus, e aqui ele está perguntando, versículo 10 e 12 diz assim: quando eles ficaram sozinhos, os que eram mais chegados a ele, além dos 12, pediram que ele explicasse a história. E ele disse: vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de guiá-los a discernimentos mais profundos. Essas pessoas são assim: seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus para receber perdão. O que ele está dizendo? Que nós podemos estar em um ambiente onde Deus tem o poder de alterar a nossa vida e nós não termos zero discernimento daquilo. Zero entendimento, está alheio. Eu estou aqui, mas eu estou preocupado com o que ficou em casa. Eu estou aqui, mas eu estou conversando com vários amigos. Eu estou aqui, mas eu estou conversando com quem está do lado. Eu estou aqui, mas eu estou conectado na internet. Eu costumo sempre dizer: amados, não faça isso. Isso é uma perda de tempo. E todas as vezes que nós somos expostos à presença de Deus, tem gente que diz assim: eu fui num congresso, eu fui num encontro, eu fui na igreja e saí do mesmo jeito. Não, você não saiu do mesmo jeito. Se você não foi transformado, você saiu pior. Só tem duas maneiras de nós sairmos da presença de Deus: ou melhor ou pior. Do mesmo jeito nunca. E quando a palavra de Deus está dizendo que os nossos olhos, os nossos ouvidos podem estar fechados para o entendimento, ele está falando de uma falta de concentração e conectividade, de querer entender o que Deus está falando. Eu até vi esses dias uma psiquiatra falando, ela disse assim: estejam exatamente nos lugares quando você chegar. Por quê? Hoje a gente chega num lugar, mas a gente só chega o corpo. A atenção não foi, a atenção está em outro lugar. Estamos conectados com várias pessoas ao mesmo tempo e tudo é muito urgente. Né? A gente está dirigindo o nosso carro, mas nós não estamos dirigindo, a gente quer responder uma mensagem, porque é urgente. Tudo é muito urgente. A nossa vida é que não tem sido urgente, porque se eu bater o carro eu tenho um prejuízo, corro risco de morrer, e aquele compromisso que eu achava que era urgente deixa de ser urgente. A falta de percepção de muitas pessoas tem roubado elas de Deus e delas mesmas. E aqui é um alerta de Deus para mim e para você. E sabe, nesse versículo, nesse capítulo de Mateus 11, no versículo 28, Jesus nos faz um convite.
E a primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre o ensino de Jesus é que ele fala sobre um jugo. E sabe o que eu e você precisamos entender sobre jugo? É que jugo, todos nós estamos debaixo de algum jugo. Isso é fato. Porque nós temos a tendência de olhar para essa palavra e aí a gente pensa que Jesus está pedindo para a gente trocar de jugo com ele, né? Colocar o dele em nós. E aí a gente acredita que não, que a gente não tem nenhum jugo. E eu costumo sempre dizer que todos nós estamos debaixo de algum jugo. Seja aqueles jugos que nós criamos, sejam aqueles que criaram para nós, ou seja, aqueles que nós estamos escolhendo dia após dia. E para você entender melhor, o jugo, ela é uma canga que era usada, uma peça de madeira que era usada, que era colocado em 2 animais, para que os 2 trilhassem o mesmo caminho, arando uma terra. A Bíblia vai fazer muitas referências de jugo. A Bíblia vai falar em jugo lá no Antigo Testamento. Quando você dá uma olhada, você vai ouvir muito Deus falando sobre um jugo de escravidão que o povo dele estava submetido. O jugo de escravidão de Faraó, por exemplo. E nós, todos os dias, nós somos submetidos a esses jugos. E em algumas culturas, o jugo é considerado um símbolo de submissão e controle. E nós podemos usar esse jugo como uma metáfora para representar o peso ou as cargas que nós carregamos. Sabe aquelas pessoas aquelas falas que a gente escuta de vez em quando, minha vida está pesada. Essa pessoa está se referindo a um tipo de jugo que ela tá levando. E quando a gente é adolescente, ou quando a gente é criança, que não entende algumas coisas, a gente diz assim, eu quero ficar adulto, porque eu quero ganhar o meu dinheiro, eu quero sair de casa, que é para mim ser independente. O que a pessoa está dizendo? Eu quero sair do jugo dos meus pais. Que é o jugo de quê? Do horário, da regra. Isso é jugo, é regra, é mandamento. Agora eu quero que você pense em uma casa, uma nação, uma cidade, uma igreja sem regras, sem mandamentos, sem ordem. Imagine a sua casa, aonde todo mundo pode fazer tudo. Não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem os papéis de cada um, não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Como é que você acredita? O que você acha que vai acontecer com essa casa? Alguém está aqui comigo? Toda casa, igreja, reino sem regra, mandamento, ele é fadado ao fracasso. Toda casa que não tem regra, que não tem mandamento, ela é fadada ao fracasso. E no reino de Deus não é diferente. Então a gente acredita que não estamos sobre jugo algum, mas nós estamos, porque sim, nós estamos obedecendo regras, mandamentos, nós estamos submetidos a algo, a alguém, amém? Então quando Jesus está falando para nós a respeito de jugo, nesse texto, aqui a palavra que ele está falando é jugo suave. Ele diz que o jugo que nós temos que tomar é o dele, porque o dele é suave. E a palavra suave aqui no grego, ela tem um significado que é útil, bom e manejável. Jesus está dizendo que o jugo dele é útil, ele é bom e é manejável. Ou seja, eu consigo carregar. A proposta de Jesus para mim e para você não é que a gente se livre de fardos e jugos. Muito pelo contrário, ele está fazendo uma proposta para nós. Ele está fazendo uma proposta de troca. Ele espera que eu e você troquemos os jugos que nós carregamos pelo jugo dele, que segundo ele é bom, é útil e é manejável. Para isso então, ele se utiliza nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 11, especificamente no 28, que começa no 28, ele vai começar a dizer assim para mim e para você.
venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui nós temos 3 verbos de ação nesse texto. Primeiro deles, venham. É Jesus dizendo: a maneira que você encontra para aliviar as cargas que você tem carregado é vir até mim. E venham, quando ele diz venham, ele está se referindo a uma escolha, a uma decisão pessoal. Aqui, amados, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com a liderança, é a sua escolha. É a sua escolha de ir, de encontrar um lugar de descanso. Só que aqui também fala de um reconhecimento real da sua situação. Por isso que eu comecei esse culto perguntando para você se você tem entendimento do que você veio fazer aqui hoje à noite. Porque ir até Jesus, quando a gente vai a alguém, é porque a gente quer alguma coisa. Sim ou não? Quando eu vou ao médico, quando eu vou a um amigo, eu estou querendo alguma coisa. Então Jesus está dizendo que se eu vou até Ele, eu preciso ter o entendimento do que eu preciso, do que eu quero, do que eu estou precisando. Amém? Então, nós podemos olhar aqui como exemplo a escolha que João Batista fez, por exemplo. Por quê? Quando Jesus está dizendo venham, ele está falando de uma escolha, está falando de uma decisão, mas também ele está falando de uma percepção a respeito de como nós estamos. Olha só, lá em João, nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, no versículo 2 e 3, projeta para a gente aí, meninos. Mateus 11, 2 e 3. É o mesmo texto que a gente leu. Muito bem. E o texto diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Só até aí. Aqui nós temos alguém, João Batista, um homem que tinha certeza, convicção do seu chamado em Deus. Amém? A própria Bíblia, em seguida, Jesus vai testemunhar a respeito de João, que diz que homem nascido de mulher não houve e nem haverá nenhum como ele. Jesus testemunha a respeito de João. João era alguém que tinha clareza do seu chamado. Quando ele olha para Jesus, quando Jesus vem até ele para ser batizado, ninguém os apresentou, eles se conheciam. Mas naquele contexto, ninguém precisou dizer que ele era o Messias. Eles eram primos, né? Mas naquele contexto, ele reconheceu Jesus como Messias, porque ele tinha nascido, ele tinha sido criado, educado, para preparar o caminho do Messias. E quando ele olha para Jesus, ele reconhece o Messias. Só que nesse contexto que nós acabamos de ler, João Batista está passando por um momento de tribulação. Ele está passando por um momento de muita dor e sofrimento. Ele foi levado à prisão. E a prisão de hoje já é complicado estar. Na prisão antiga era pior ainda. João Batista estava sendo submetido a muitas privações. E também a muito, provavelmente, espancamento. Então, nesse contexto de dor, de sofrimento, alguém que tinha certeza de quem Jesus era, passou a duvidar se era Jesus mesmo, se ele era quem dizia que era. E sabe o que isso fala para mim e para você? Duas coisas. Primeiro, da humanidade, que nós somos humanos. João Batista era um homem mega, ultra espiritual. Mas ele era humano, ele era gente. Diante do sofrimento, ele está revelando que ele é gente. Pior erro que nós podemos cometer como ser humano, sendo espiritual, é acreditar que nós não podemos demonstrar as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, os nossos medos.
João Batista, nesse contexto de dor e sofrimento, ele duvida se Jesus é Jesus. Só que ele faz uma coisa. Ele faz isso que eu acabei de dizer, que é o conselho de Jesus para nós. Ele foi até Jesus. Ele não podia ir porque ele estava preso, mas ele envia recado a Jesus. E ele foi até Jesus dizendo para Jesus: olha, eu estou em dúvida se tu é tu mesmo. Porque a dor, o sofrimento, a carga, a sobrecarga está tão grande que eu não tenho mais certeza nem de quem eu sou. Imagine de quem tu é. E aí, amados, nós podemos aprender algo aqui. O primeiro é o que eu disse. Reconheça a sua humanidade. Diante de uma dor, de sofrimento, reconheça que está doendo, que está difícil. Mas aprenda algo com João Batista. Procure a pessoa certa. Vá até Jesus. Vá a alguém que pode te levar até Jesus. Porque na hora da dor, da dúvida, do sofrimento, se você bate na porta errada, além de tu não encontrar alívio e descanso, tu pode encontrar muito mais sobrecarga e adoecimento, que é o que tem acontecido. Em nossa caminhada com Cristo, nós vamos sim ter momentos de dor, de perda, de sofrimento, de dificuldade. Quem disse que nós não teríamos? Quem foi que disse para mim e para você que nós não teríamos? Reconheça que você é humana, que você é humano, e vai até Jesus e apresente para Ele. Esse é o conselho de Jesus: venham. Diga para mim o que está doendo. Diga o que está acontecendo. E o segundo conselho de Jesus para nós nesse texto é: tomem. Vamos voltar lá? Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem. Fala não apenas de um modelo de vida, mas de um esforço para viver o modelo de vida que você acredita que tem. Lembra que eu falei que o jugo era uma peça que era colocada em dois animais para que os dois andassem no mesmo compasso, juntos? Quando Jesus está dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo, Ele está dizendo: andem de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha palavra. A fé, amados, ela não é algo ilusório. A fé, ela precisa ser manifesta. Sabe de uma coisa? Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que se nós falarmos que temos fé, mas essa fé não vier acompanhada por obras, ela é morta. Às vezes a gente diz que é cristão, a gente bate no peito, né? Às vezes tem até orgulho da quantidade de anos que está na igreja. Só que nos lugares que a gente anda, ninguém nos reconhece como cristão. Não somos reconhecidos porque temos péssimas atitudes. Dizemos que amamos o Senhor no domingo, aqui, e às vezes a gente vai sair daqui, vai comer numa pizzaria, não é bem atendido, trata mal o garçom. Uma das coisas que eu me preocupo, e antes de conhecer Jesus eu era alguém muito difícil de se lidar, né, marido? Ele está ali, pode comprovar. Mas uma das coisas que eu sempre faço, exercito dia após dia, é viver a palavra de Deus na realidade. Quando a Bíblia diz: tomem, Ele está dizendo: andem de acordo com a minha palavra. Também é uma atitude decisória da nossa vontade. Não é algo mirabolante que tem que acontecer. Não é um boom de Deus que vai acontecer, mas é a exposição e a revelação, a palavra de Deus que tem que me trazer uma atitude. Você é cristão? Então você demonstre que é cristão. Seja cristão. Não aquele cristão chato que fica enfiando o evangelho goela abaixo na vida das pessoas, mas um cristão que vive a palavra de tal maneira que as pessoas que estão ao teu redor desejem conhecer o Deus que você diz que serve. Sabe, quando a gente vai estudar sobre missões,
Esses dias a matéria que eu estou estudando sobre missões, ele vai falar de 2 momentos decisórios, de 2 modelos. O primeiro é que missões no Antigo Testamento era feita, não era feita enviando ninguém, porque hoje a gente envia, né? A gente envia os irmãos para pregar o Evangelho, que é uma ordenança de Jesus, já chego lá. Mas no passado, as nações, o povo de Deus tinha que ser, para que as nações vissem e desejassem. Percebem? No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que manifestar a presença de Deus através das atitudes e do modelo de vida que se vivia. E as nações viam aquilo, olhavam para aquilo e pensavam: tem algo diferente com esse povo. Vamos lá conhecer, vamos lá saber o que é que tem. E aí, amados, eu e você precisamos manifestar essa palavra que nós dizemos que acreditamos. E o terceiro e último verbo que ele fala para nós aqui é aprendam. Só temos como aprender com Jesus se nós andarmos no mesmo jugo com ele. Nesse contexto não adianta a gente vir para a igreja, se declarar cristão, falar de uma fé que não se manifesta. Aqui Jesus nos capacita a andar como ovelhas em meio de lobos. Mateus capítulo 10, 16. Não é eu me tornar um lobo para estar no meio dos lobos. É eu ser ovelha no meio dos lobos. É o que a Bíblia me orienta. É o que João 16, 33 diz, que nós só teremos condições de ter paz nele. Ele está dizendo: eu tenho vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição. Sabe de uma coisa? Aqui nessa terra nós vamos ter muitas demandas para resolver. Sabe, depois que ele diz essas 3 coisas para nós, quando ele diz: venham, tomem e aprendam de mim que sou manso, ele diz: só depois disso é que vocês vão encontrar alívio e descanso para as vossas almas. Sabe, amados, alívio é diferente de descanso. Pense comigo, você vai visitar alguém que está passando muita necessidade, está passando fome. Você chega lá, leva uma cesta básica para ela. Você levou o que para ela? Alguém que está passando fome, necessidade, você leva uma cesta básica. Você levou o que para ela? Alívio. Então qual seria a forma de você dar um descanso para essa pessoa? Você teria que dar um emprego, uma fonte de renda para ela. Amém? Só que nisso caberia a ela se ela ia manter isso ou não. Sabe, quando eu estava estudando essa mensagem, o Espírito Santo ministrou ao meu coração que tem muitos cristãos vivendo de cestas básicas espirituais, querendo viver de alívio em alívio, sabe? Estou precisando de algo, corro para Deus, me consagro, venho para o culto, não falta não perdo uma quinta de milagre, não falta uma oração dia de sexta-feira no monte. Passou, aliviou, volta à vida toda normal. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor, além de alívio, Ele nos dá alívio, amém? Mas Ele quer nos dar descanso. A Bíblia conclui o texto dizendo: e encontrarão descanso para as vossas almas. Lembra que eu falei que a coisa mais cara hoje é descanso para a alma? Nós temos de graça. Nós temos a um passo de abrir a Bíblia. Nós temos a um passo de conhecer ao Senhor. Nós estamos a um passo de nos consagrarmos a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Sabe, amados, milagres, bênçãos, são alívios da parte de Deus. Mas nós não podemos depender desses alívios para permanecer fiel a Ele. Nós precisamos parar de viver de migalhas em migalhas, de cestas básicas espirituais em cestas básicas. O Senhor deseja dar a mim e a você descanso. Ele deseja que a gente trabalhe com Ele, que a gente cresça com Ele, que a gente avance com Ele, que a gente seja surpreendida por Ele a cada dia. Amém? E para encerrar, nessa noite eu gostaria
de citar um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 4. E a Bíblia diz assim, versículos 2 e 3. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Quem é que entra no descanso de Deus, gente? Aqueles que creem, não aqueles que ouvem e não fazem nada com aquilo que ouvem. Não aqueles que ouvem e não praticam. Porque a Bíblia diz no versículo 1 que aqueles que ouviram, nada valeu para eles, porque não foi acompanhada de atitude, de persistência. Não foi acompanhada de uma vida, foi acompanhada de um momento. Por conta disso, não entraram, é o que a palavra de Deus diz, não entraram no meu descanso. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem buscado em Deus? Alívio ou descanso? Você tem buscado uma paz que excede todo o entendimento em meio à tribulação? Ou você quer viver de... Já assistiu aquele filme quando a pessoa está fazendo uma maldade com o outro, bota ele dentro de um rio, tenta afogar ele e coloca a cabeça dele, e ele está quase morrendo, a pessoa solta para ele dar uma respirada para depois afogar de novo? Tem muitos de nós que estamos vivendo a nossa vida espiritual dessa maneira. Às vezes o Espírito Santo nos puxa só para a gente dar uma respirada, para ver se a gente entendeu. E aí a gente não confessa, né? Porque no filme geralmente é para confessar alguma coisa. E aí a gente não fala, a gente não diz, a gente não muda, a gente não tem uma vida de devocional, não tem uma vida de intimidade com Deus, não sabe nada sobre a Bíblia. Amados, para nós conhecermos esse Deus que traz alívio e descanso para nós precisamos conhecê-lo. E uma das principais maneiras de conhecer a Deus é conhecer a palavra dEle. Porque é a hora de aplicar o contexto do remédio é a palavra de Deus em nós. É quando nós temos a palavra, é que nós podemos ser cheios dela. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui. E eu queria que você fizesse algo nessa noite. Eu não sei se a pessoa que está aí do teu lado tu conhece. Mas eu queria que você juntasse com alguém que você conhece. Quem está casado fica aí mesmo com o marido, a esposa. Mas que você se apoiasse no ombro dessa pessoa. Nós vamos entender isso como um ato profético da parte de Deus aqui. Esse é um descanso de Deus para nós. Se nós ficarmos algum tempo com as nossas mãos assim, ela vai cansar. Mas se a gente coloca no braço, no ombro de alguém, a gente encontra um alívio. E eu gostaria que você pensasse sobre isso nessa noite. Você tem buscado alívio ou você tem trabalhado para encontrar um descanso em Deus? Depende de nós. O Senhor, Ele não quer nos dar uma cesta básica espiritual. Ele quer nos dar um trabalho, da onde nós podemos tirar o nosso sustento. O Senhor, Ele quer que eu e você o conheçamos de tal maneira, que as coisas dessa terra, os sofrimentos dessa terra, não sejam capazes de roubar a nossa paz. A paz que Ele prometeu que nós teríamos, mas Ele diz que essa paz nós só teríamos nele. Eu queria que você saísse daqui nessa noite com uma mentalidade nova. Não fique buscando em outros lugares. O Senhor pode prover alívio para nós de qualquer lugar que Ele quiser. Mas de verdade, você só vai encontrar nele a paz que excede todo o entendimento, o descanso que a nossa alma corrida e cansada precisa, nós só encontramos nele. E eu queria que você começasse a orar e ser verdadeiro com Deus nessa noite. Só você não precisa abrir sua boca. O Senhor conhece o teu coração, Ele conhece o teu pensamento. E eu queria que você fosse sincero diante de Deus. Senhor, não sei, talvez hoje você chegou aqui empurrado por alguém. Talvez você veio aqui hoje porque você tem o hábito de vir aqui. Mas você saiu de casa sem nenhum discernimento da revelação da presença de Deus. E eu queria que você nessa noite pedisse perdão. Senhor, me perdoa,
porque eu não quero viver sem discernimento, eu não quero viver sem saber o que o Senhor está fazendo, eu não quero viver, Senhor, com uma alma atribulada, eu quero viver, Senhor, com uma alma descansada, e só se acha descanso no Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Que os teus olhos sejam abertos nessa noite, que os teus ouvidos sejam abertos nessa noite, que você tenha uma real consciência da sua condição diante de Deus, mas que você também tenha coragem o suficiente para se despir diante dele e dizer: Senhor, eu reconheço que a minha condição é ruim, eu reconheço que eu não estou bem, eu reconheço que eu tenho vivido de migalhas e migalhas espirituais buscando só alívio, mas hoje eu quero entrar no teu descanso. Doce Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e nós cremos que a Tua presença, ela é suficiente, Senhor, para preencher todo o vazio da nossa alma. A Tua presença, ela é suficiente para trazer paz no meio do desespero. A Tua presença é suficiente para trazer ordem no meio do caos. Senhor, e nessa noite nós declaramos que a paz que excede todo o entendimento repousa sobre nós, e que a nossa alma vai permanecer, Senhor, repousando no teu descanso, como diz a tua palavra, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. E eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você entre aqui hoje pela primeira vez. Eu não estou te convidando para ser crente dessa igreja. Eu estou te convidando para trazer os teus fardos, trocar os teus fardos, trocar o teu jugo pelo jugo de Jesus. Tem alguém que deseja fazer isso? Nós gostaríamos de orar por você. Gostaríamos de te conhecer e de orar por você. Se não, eu vou entender que todos aqui já sabem que o seu jugo precisa ser trocado. Pare de carregar esses fardos. Pare de carregar aquilo que você não dá conta. Pare de achar que você é super mulher. Pare de achar que você é super homem. Entregue os seus fardos diante de Jesus, para que Ele traga o descanso que a sua alma precisa. Aleluia. Pode vir.